Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo o capítulo do livro Imperium, de Yockey, intitulado Rússia. Neste capítulo, Yockey faz uma análise histórico-cultural da Rússia e do espírito russo e demonstra que a Rússia, enquanto unidade política, sempre foi e sempre será inimiga do Ocidente, com a única intenção de destruir todos os valores ocidentais, até que a cultura ocidental inteira seja varrida da história. A participação da Rússia como unidade política na história ocidental começa com Pedro, o Grande. Antes disso, a Rússia havia apenas se engajado em competição política com estados eslavos que faziam fronteira com a área da cultura ocidental. Durante os séculos anteriores a Pedro, sempre houveram duas formas de pensar na Rússia. Uma era o sentimento nas grandes massas de camponeses e homens de instintos fortes. O outro era o desejo mais intelectual de adotar formas ocidentais de pensamento e ação e forçá-las à população eslava. Este último estava confinado a um pequeno extrato, os descendentes físicos dos varangianos, que invadiram a Rússia da Escandinávia durante o tempo de Carlos Magno e eram recrutados de tempos em tempos como sangue novo da Suécia e da Alemanha. Com esse extrato, Pedro superou a facção velha russa e arrastou uma Rússia relutante para a comunidade das nações ocidentais. Ele nunca teve sucesso, nem sua dinastia Romanov depois dele, em implementar ideais ocidentais abaixo da superfície da alma russa. A Rússia, a verdadeira Rússia espiritual, é primitiva e religiosa. Detesta a cultura ocidental, a civilização, as nações, as artes, as formas de Estado, as ideias, as religiões, as cidades, a tecnologia. Esse ódio é natural e orgânico, pois essa população está fora do organismo ocidental, e tudo que é ocidental é, portanto, hostil e mortal para a alma russa. A verdadeira Rússia é aquela que Petrionismo tentou coagir. É a Rússia de Ilha Muromets, Minin, Ivan Grozny, Parsky, São Teófilo de Pskov, Avakun, Boris Godunov, Arakchev, Dostoiévski, Skoptsis, Vassily Shumsky. É a Rússia de Moscou. É também a terceira Roma, a sucessora mística de Roma e Bizâncio. Não pode haver uma quarta, escreveu o monge Teófilo. Esta Rússia se identifica com a humanidade e despreza o Ocidente podre. Sendo primitivo, o centro de gravidade espiritual da Rússia está no instinto. E foi assim que, mesmo durante o século XIX, racionalista e igualitário, a Rússia era uma terra de pogroms. Os russos sentiram a completa estranheza da cultura, Estado-nação e igreja-raça do judeu. E o regime czarista delineou um Pale of Settlement, no qual somente os judeus poderiam residir. A Alta Rússia, a camada ocidentalizada que jogava com a filosofia materialista ocidental, falava alemão e francês, viajava para os balneários da Europa e se preocupava com a política de gabinete europeia. Era objeto do ódio feroz dos russos puros, dos nihilistas, que encarnava a ideia sem palavras da destruição completa do Ocidente e da russificação do mundo. Quer esta grande ideia destrutiva tenha sido expressa na forma religiosa da afirmação da única verdade do cristianismo ortodoxo oriental, ou da forma política posterior do eslavofilismo e do pan-eslavismo, ou do marxista-bolchevismo atual. Ela continua a ter o mesmo imperativo interior de destruir tudo que é ocidental, que sente estar sufocando a sua alma russa. A Revolução Bolchevique de novembro de 1917 foi uma época política tanto para a Rússia quanto para a Europa. A possibilidade de tal revolução, é claro, sempre esteve lá, como mostra a insurreição de Pugachev durante o reinado de Catarina, a Grande, pelos numerosos assassinatos do século XIX e XX,
pelo enorme submundo mostrado nos escritos de Dostoiévski, pela enorme polícia secreta e rede de espionagem. A forma real da revolução, quando ocorreu, foi dupla. Houve uma revolta da alma russa primitiva contra o regime de Romanov ocidental e tudo o que ele representava. E houve a assunção simultânea da liderança dessa revolução pela cultura-nação Estado-raça dos judeus. O financiamento necessário foi obtido em Nova York, dos membros dos grupos de distorcedores da cultura da América. A influência da distorção de cultura na política russa não foi do mesmo grau que sua influência na América, pelo menos na política externa, pois o objetivo mundial da Rússia é o mesmo que o objetivo do grupo de distorção da cultura, a destruição do inimigo ocidental. No entanto, está presente e é responsável em grande parte pela política russa. Com meios hábeis e brutais, manteve seu poder na Rússia. A dualidade da Revolução Bolchevique significa que um lado dela era um fracasso, o lado primitivo, asiático, instintivo. O objetivo do lado russo, do levantar, era varrer todas as instituições, ideias, formas e realidades ocidentais. Assim, desejava extirpar a tecnologia e as formas econômicas ocidentais, bem como os outros aspectos da ocidentalização da Rússia. Nisso não teve sucesso, pois a minoria bolchevique se propôs a industrializar a Rússia ocidental ao mais alto grau possível, em preparação para uma série de guerras contra a odiada Europa. Durante o período de 1918 a 1939, a política russa no exterior foi realizada por meio de sua organização internacional, o Comintern, compreendendo todos os partidos comunistas da civilização ocidental. A política do grupo distorcedor e a verdadeira Rússia coincidem em minar o Ocidente por dentro, usando os requisitos da visão desgastada do século XIX, em suas formas mais degeneradas: guerra de classes, sindicalismo, manipulações financeiras, pacifismo, parlamentarismo, democracia, corrupção da arte e das letras, decadência social tradicional. Esse enfraquecimento interno deveria ser, é claro, simplesmente o prelúdio para a dominação completa. Se necessário, o último estágio militar deveria ser aplicado no momento em que a podridão interior tornou-se a resistência sem esperança, mas a Revolução Europeia de 1933 destruiu completamente o valor desta técnica. Por sua reafirmação positiva e vigorosa dos instintos primitivos do Ocidente e da missão mundial do Ocidente, tornou inúteis quaisquer tentativas de minar, pois a exclusividade do Ocidente do século XX é organicamente inacessível a qualquer coisa culturalmente estranha. A eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939 foi provocada pela distorção de cultura no Ocidente em cooperação com os regimes bolcheviques em Moscou. A avaliação bolchevique das possibilidades era que a guerra intra-europeia sangraria o Ocidente até o ponto em que os exércitos russos poderiam ocupar todo o Ocidente, com um esforço militar comparativamente pequeno, e estabelecer o domínio mundial da Terceira Roma, sobre a sua base da ruína do Ocidente. As coisas não funcionaram assim imediatamente, e o regime bolchevique quase se encontrou em Nova York em um ponto da Segunda Guerra Mundial. Mas a intervenção total da América foi finalmente provocada pelo grupo de distorção da cultura na América. E, como resultado, a Rússia não apenas foi salva, mas recebeu uma vitória militar que a tornou dona do maior império contíguo que já existiu na história do mundo e do império situado, aliás, em posição de comando no centro do mundo político, do quadrante nordeste do planeta. Assim, existem duas Rússias: o regime bolchevique e a verdadeira Rússia por baixo. O bolchevismo, com seu culto à tecnologia ocidental e uma tola teoria estrangeira de guerra de classes, não expressa a alma da verdadeira Rússia. Isso eclodiu na insurreição de Strauss contra Pedro o Grande e de Pugachev contra Catarina a Grande. Em sua rebelião, Pugachev e seus camponeses massacraram todos os oficiais e nobres que caíram em suas mãos. Tudo que tivesse qualquer ligação com o Ocidente foi queimado ou destruído. Tribos inteiras aderiram ao movimento de massa. Por 3 anos, 1772 a 1775,
Continuou, e a própria corte de Moscou esteve em perigo. Quando acusado após sua captura, Pugachev explicou que era a vontade de Deus que ele castigasse a Rússia. Esse espírito ainda está lá, pois é orgânico e não pode ser morto, mas deve se expressar. Este é o espírito do bolchevismo asiático que atualmente está entrelado ao bolchevismo do regime de Moscou, com sua obsessão técnico-econômica. Isso nos leva ao papel que a ideologia bolchevique desempenha na atual situação mundial. A equiparação, na civilização ocidental, da Rússia com uma teoria de guerra de classes é em si um triunfo da propaganda russa. As teorias da política são técnicas. Política é atividade de poder, não raciocinar, argumentar ou provar. Para qualquer ocidental, acreditar que a Rússia representa algum tipo de desejo de reformar a sociedade ou a economia no sentido de favorecer esta ou aquela classe é mostrar-se totalmente incapaz de pensamento político. Tampouco é mais correto pensar que a Rússia deseja organizar o mundo inteiro segundo as mesmas linhas econômicas sociopolíticas da Rússia atual. A missão russa é destruir o Ocidente, e qualquer agitação interna do Ocidente promove esta missão. Guerra de classes, guerra racial, degeneração social, arte maluca, filmes decadentes, teorias selvagens e filosofias de todo tipo servem a esse vasto programa massivo russo. O comunismo é apenas um deles, mas se outro fosse mais eficaz, amanhã ele o substituíra. O ideal do comunismo como programa teórico para a reorganização da sociedade não existe no mundo dos fatos, nem na Rússia, nem na América. O comunismo que o Ocidente tem que temer é de duas variedades, nenhuma delas nem um pouco teórica. Primeiro, a guerra de classes, e segundo, a organização comunista. A primeira é uma coisa inteiramente nativa que só pode ser liquidada pela ideia de socialismo ético do século XX. Aguardando esta liquidação, serve ao propósito russo de enfraquecer e desintegrar o Ocidente por dentro. O segundo é simplesmente o agente executor direto no Ocidente dos comandos políticos de Moscou. No momento, 1948, o único inimigo remanescente da Rússia em campo é a América. Em direção à América, ocupa uma posição superior em todos os sentidos, exceto no técnico. Sua arma contra os Estados Unidos é o enfraquecimento interno por meio de propaganda e da degeneração social. Esses métodos são eficazes contra a América por causa da grande divisão espiritual daquele país entre a verdadeira alma do povo americano e o extrato superior que distorce a cultura. O retrato da cultura na América torna a propaganda materialista do século XIX e os ideais sociais ultraloucos eficazes naquele país. A presença do distorcedor na Rússia é demonstrada pelo fato de que o pessoal dominante é desproporcionalmente retirado desse grupo, pelo fato de que o antissemitismo é um crime e, mais do que qualquer coisa, pela política russa em relação à Palestina. Durante os 4 anos de 1944 a 1948, a política russa foi a negação, em todos os pontos, da política americana. No entanto, na questão da divisão da Palestina, uma parte do mundo do Islã, o regime de Moscou estava dividido no apoio à política mundial da cultura Estado-nação-raça judaica, embora fosse dos interesses imperialistas da política russa opor-se à América nesta questão. Mas a natureza da distorção da cultura como mera doença é mostrado novamente pela situação do momento. Apesar de suas situações internas paralelas, a Rússia e a América estão se movendo para a guerra um contra a outra. Este período é de preparação de uma terceira guerra mundial. A natureza da política, do lado político da natureza humana, impulsiona essa guerra, e a presença de grupos estranhos ativos nas duas potências políticas existentes desempenha apenas um papel secundário neste grande fato. Seu papel é administrar a guerra para que sua própria posição mundial não seja prejudicada pelo resultado. A posição estratégica da Rússia em relação à América é muito superior. Primeiro, o grande fato fundamental da posição da Rússia no planeta confere uma vantagem inestimável. O quadrante nordeste, como já vimos, é o foco principal do controle mundial na era política absoluta.
A Rússia está situada neste quadrante, enquanto a América não está nem mesmo no mundo político em que se encontra no hemisfério oriental. A fonte última de 6 vezes mais o poder do que o hemisfério ocidental. O quadrante nordeste, no sentido militar, é controlado em partes pelas armas russas e em parte pelas armas americanas. As participações russas são contíguas e integradas. O método diplomático russo é o do terror, ocupação militar, sequestro e assassinato. O método americano é propaganda degenerativa, regimes fantoches que conduzem seu próprio terror e conquista financeira. Desses dois métodos, o da Rússia é totalmente superior. As guerras são travadas com soldados e não com dinheiro, e a diplomacia é simplesmente preparação para a guerra e exploração da guerra. Os meios financeiros, portanto, são subsidiários aos meios militares, um mero complemento deles. As participações americanas no quadrante nordeste são compradas, mas nunca podem ser pagas definitivamente. Eles dependem da manutenção de governos fantoches constituídos pelo extrato menos valioso da Europa, os políticos do partido que se venderão por dinheiro. Assim, revoltas nas esferas americanas na Europa do extrato mais vigoroso e honrado terminariam automaticamente com a ascendência da América, enquanto as revoltas na esfera da Rússia, nas condições atuais, seriam afogadas em sangue. É claro que, em última análise, a diplomacia financeira dos Estados Unidos é apoiada pelas baionetas americanas, mas a perigosa ilusão na mente americana quanto ao valor dos meios financeiros está lá. A diplomacia russa aumenta o prestígio russo, enquanto a diplomacia americana desperta esperanças de ganho material em suas populações sujeitas e favorece os instintos mais baixos de ganância e preguiça. A América realiza um gigantesco feriado de enforcamento chamado Crimes de Guerra, que visa acertar velhas contas de vingança semítica. A Rússia valoriza os indivíduos de acordo com seus valores presentes e futuros aos planos russos e não está interessada em suas ações passadas. No entanto, se a Rússia decidisse instituir um massacre de crimes de guerra, poderia instruir os americanos na técnica. O precedente do julgamento de Florinsky durante o Terror Vermelho em Kiev no verão de 1919 é ilustrativo. O professor Florinsky da Universidade de Kiev era suspeito de antissemitismo. Irritado com sua falta de humildade, uma das suas juízas, Rosa Schwartz, sacou um revólver e o matou a tiros em seu julgamento. A situação da Rússia no quadrante nordeste confere à Rússia a possibilidade de um alto grau de aplicação dos princípios estratégicos de concentração e economia de força. O afastamento da América, por outro lado, a obriga a apoiar um enorme estabelecimento naval e marítimo antes que possa colocar um soldado no teatro de guerra. A Rússia tem as vantagens da linha interna contra a América. E agora, as observações finais podem ser feitas sobre a Rússia, sua missão e suas potencialidades. A Rússia está fora do Ocidente. Seu imperialismo é um mero negativo do imperialismo organizacional e limitado ocidental. A missão da Rússia é, portanto, puramente destrutiva no que diz respeito ao Ocidente. A Rússia não é portadora de esperanças utópicas para o Ocidente, e qualquer um que acredite nisso é um idiota cultural. A Rússia está dividida internamente. O regime dominante não representa a alma verdadeira asiática, religiosa, primitiva, mas é uma caricatura tecnológica do petrinismo. E é inerente a esta relação a possibilidade de que um dia esse regime siga o caminho dos Romanov. Essa divisão pode ser usada contra a Rússia, assim como ela tenta usar táticas revolucionárias internas contra seus inimigos políticos. Tal tática foi usada com sucesso contra o regime Romanov em 1917, pelo Ocidente. Em virtude de sua situação física, na fronteira do Ocidente, a Rússia continuará e deve sempre permanecer inimiga do Ocidente enquanto essas populações estiverem organizadas como uma unidade política.